Olá, vamos começar mais um programa Frente a Frente, mais uma semana. Não estamos fazendo esse programa ao vivo, na segunda-feira à noite, como você está habituado, por uma questão de agenda minha e do nosso convidado de hoje, que tem uma agenda muito tumultuada. Estou tentando trazer ele aqui já faz um certo tempo, já marcamos, desmarcamos, porque ele viaja um mundo e você já vai entender por quê. Mas eu quero começar a agradecer os meus patrocinadores, queridos, sem vocês não seria possível estarmos aqui. A Churrascaria Chapão Gaúcho, Prêmio ISO Quality 2011, ali na Manuel Albino, no Santa Rosa, na Avenida dos Caiçaras, é facinho, você vai encontrar lá 17 opções de pratos quentes, 12 opções de salada. Um grande abraço a todos, lá o Gaúcho, a filha dele, que está lá todo dia batalhando, tá bom? E o Recanto Gaúcho é uma ideia do mesmo Gaúcho da churrascaria. Ali onde era o Recanto Caipira, no comecinho da avenida da rodovia Rio Santos, lá tem pesca e pague, salão de festas, também rodízio no final de semana, à la carte durante a semana, nós temos shows no final de semana, é muito legal. Dá uma passada lá no Chapão e pega maiores informações. Se você quer fazer um aniversário, festa de confraternização, casamento, se informa lá, tá bom? O Foto Carlos, esse você já conhece, está aí há 45 anos servindo a população de Vicente Carvalho e Guarujá, a loja do Guarujá ali ao lado da ótica Pérola do Atlântico e a loja Vicente Carvalho aqui na Praça 14 Bis. A Unaerp Campus Guarujá, invista na sua formação, faça a Unaerp. Agora começa o processo seletivo no meio do ano. Dá uma entrada no site unaerp.br e se informa. São mais de 15 cursos superiores de graduação e tecnologia na modalidade presencial e também à distância. Personal Bus, o caminho mais curto entre Guarujá e o aeroporto de Guarulhos. Todos os dias sai um ônibus do terminal do Ferro-Bote, deixa você em Guarulhos e traz você de volta de Guarulhos para o Guarujá. Entra no site personalbus.com.br ou dá uma ligada 3344 3004. O Marcão, lá do Paulos Pizzaria e Restaurante, ali no centro do Guarujá, na rua Washington, em frente à Academia Biofitness, e aqui em Vicente de Carvalho, do lado da agência do Correio, ali atrás do Habib's. O restaurante ficou maravilhoso, e ali são dezenas de opções de pratos quentes, salada, churrasco, maravilhoso. Dá uma passada lá. Pizzaria e Restaurante Paulos, no Guarujá, em Vicente de Carvalho, e o estúdio Gloss by Vlad, cabeleireiro, novo Ponte da Beleza, ali na Francisco Alves 19. O meu convidado de hoje é o pastor Luiz Fernando Limas Afonseca, que além de ser um conferencista internacional, preside o Ministério Evangélico Palavra de Vida. Não sai daí, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Churrascaria Chapão Gaúcho, a melhor churrascaria de Guarujá. São 17 tipos de carnes, buffet com 17 opções de pratos quentes e 12 opções de saladas, almoço de domingo a domingo e jantar de terça a sábado. Temos churrasco para viagem e também servimos marmitex. Churrascaria Chapão Gaúcho, na Avenida Manuel Albino 941, no Santa Rosa, Guarujá. Telefone 0 operadora 13 3384 4307. Churrascaria Chapão Gaúcho, a melhor churrascaria de Guarujá. Paulos Restaurante e Pizzaria. Tradição, qualidade e ótimo atendimento, tudo em um só lugar. No Paulos você encontra a pizza assada em forno a lenha, com massa crocante e produtos de primeira linha, funcionando a pizzaria das 4 da tarde à meia-noite, contando também com serviços de à la carte com frutos do mar, carnes, peixes, aves e massas. O almoço é das 11 da manhã às 4 da tarde, com um maravilhoso buffet e variedade em saladas. Tudo com supervisão de nutricionista. Paulos Restaurante e Pizzaria. Rua Washington, 627 em Pitangueiras, no centro, ao lado do Banco do Brasil, antigo Nossa Caixa. Telefone 3384-1437 ou 3384-8726. O que já era bom, agora ficou ainda melhor. A Foto Carlos, a loja mais tradicional do Guarujá que você já conhece, acaba de inaugurar 2 novos estúdios.
ou montado especialmente para fotos em família, casal, gestantes ou sensual. Outro especialmente para crianças, com vários cenários, fantasias e adereços. E tem promoção de inauguração. Venha para uma sessão de fotos e ganhe uma ampliação. Foto Carlos, sempre te atendendo com qualidade. Aproveite a promoção de inauguração. Ligue agora mesmo e marque já a sua sessão. 3342-9416, 3352-1159 ou 3371-6458. O estúdio fotográfico fica em cima da Foto Carlos aqui da Praça 14 Bis. E tem Foto Carlos também na rua Montenegro, número 293, no centro do Guarujá. Foto Carlos é tradição de pai para filho há mais de 45 anos. O mundo inteiro passa por aqui. Eu vivo navegando, descobrindo coisas. Sou Cristóvão Colombo. Eu quero ajudar, mostrar o meu país. Eu sou Antônio, Pedro, Joaquim. Vou criar uma cidade do meu jeito. Quero ser grande. Eu sou todas as minhas possibilidades. Processo seletivo UNAERP. Inscreva-se agora. Vem aí Congresso de Mulheres Palavra de Vida. Dias 25 e 26 de maio, com ministrações de Soraya Moraes, pastora Helena Tanuri, Jéssica Augusto, missionária Denise Mariano e pastora Zilmar Alencar. Inscrições e informações pelos telefones 3012-5170, 3384-1443 e pelo site www.palavranet.com.br. Realização Ministério Evangélico Palavra de Vida. Bem, estamos de volta. Pastor Luiz Fernando, muito obrigado por ter aceito mais uma vez o nosso convite. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. É um prazer poder falar mais uma vez, me dirigir mais uma vez ao teu público. Essa gente tão linda que tem acompanhado o programa Frente a Frente. O pastor é um super-herói? Não. Essa é a ideia que o povo quer, né? O povo gosta de super-heróis. O povo precisa? O povo precisa de políticos heróis, pastores heróis. E às vezes o pastor meio que acaba transparecendo coisa parecida, mas que nem de perto nem de longe é verdade. A verdade é que o pastor é uma pessoa comum, com chamado. Mas você não acha que, por muitas e muitas vezes, interessa ao próprio pastor, como interessa às pessoas, que eles sejam super-heróis? Você não acha também o momento do evangelho na televisão? Né? As igrejas hoje ocupam um grande espaço nos horários, até muitos em horários nobres, considerados horários nobres na televisão, e você vê que muitas vezes existe a preocupação desse preletor, dessa pessoa que está ali expondo a sua imagem, em se manter em evidência, né? Em dizer, vem para cá que aqui eu resolvo esse problema. Isso é uma coisa que me assusta um pouco, porque ele é um ser humano. Mas exemplos de pessoas que lutam contra o evangelho achando que estão a favor. Estão a favor de sua denominação. Olha, lá você não foi curado, mas aqui você é. Lá você não recebeu, mas aqui você recebe. Quando o evangelho não se trata da questão de receber ou não. Isso não é o evangelho genuíno. Nós estamos ali para adorar o nome do Senhor. E se o Senhor puder intervir, se o Senhor puder e pode, e faz, glória a Deus, que bom. E existe essa síndrome muitas vezes, né? E a mídia também amplifica. Então, se o cara tem um pequeno problema nisso, claro, é evidente que a evidência exacerbada dele vai amplificar. E alguns, de verdade, gostam e gostam muito. E muito. E muito. Qual é a realidade de uma vida pastoral, Luiz? O que eu posso te dizer, Wagner? O pastor é uma pessoa que abdica da sua vida pessoal ou tenta administrá-la. Muito difícil. Eu confesso que mesmo sendo um crítico disso, me pego várias vezes cometendo equívocos, porque, por exemplo, no meu casamento eu tratava minha esposa como se fosse uma ovelha da igreja. Não trato mal as ovelhas da igreja, mas esqueci que ela era minha esposa. E que em casa eu não sou o pastor dela, eu sou o esposo dela. Não é? Não ia dormir eu e ela e a Bíblia. Não vai fazer sexo eu e ela e um fundo musical cristão. Então a gente tinha uma dificuldade de separar. Mas com o tempo você vai administrando, porque o pastor é um ser humano normal. Eu costumo brincar. Dor de barriga, diarreia, dor de cabeça, normal.
como qualquer outro, só que por ter um chamado, Deus honra, trazendo sobre esse chamado algum tipo de responsabilidade, de respaldo. Esse respaldo faz com que o pastor, muitas vezes espiritualmente, esteja acima de uma série de situações. Não é acima porque ele está sobre as pessoas, mas na verdade acaba estando um degrau acima, senão seria impossível comandar um rebanho se não tivesse um mínimo de discernimento maior. Então, é um ser humano normal, com erros e acertos, e com uma unção um pouco maior em algumas situações, senão não seria possível estar à frente de um rebanho. Diante dessas tuas colocações, é difícil manter uma comunhão com Deus, sendo pastor? Porque a impressão que passa é que quando a pessoa vai num culto, ela teoricamente vai lá para adorar o nome de Deus, como você colocou, para louvar, para adorar, e fatalmente para pedir alguma coisa, enfim, ele vai lá entregar às vezes os seus problemas, suas angústias. E o pastor, ele precisa estar de pé, né? Mesmo quando as pessoas estão ali totalmente debilitadas. Dá tempo do pastor ter vida com Deus o suficiente para ajudar essas pessoas? Numa entrevista há um tempo atrás que eu te dei, eu disse que quem mata pastor não era o diabo, era a instituição. É, no nosso jornal, no jornal Nova Voz. Por que eu disse isso? O problema não é ter tempo, o problema é quem vai a esse culto entender que ele precisa ter tempo. Então é muito difícil dizer não para algumas necessidades. E às vezes coisas que te tomam o dia completo, te tomam 2 dias, 3 dias, problemas gravíssimos do dia a dia. Então quem vai ao culto? Você vai ao culto, qual é a tua preocupação? Sentar, orar, buscar Deus e ainda recebe um brinde muitas vezes, que Deus ainda fala com você. O pastor tem que ir, se preocupa com a entrada, se preocupa com a iluminação, se preocupa se o som está ruim, se preocupa com ambientes espirituais, às vezes estão totalmente contrários ao culto, se preocupa com problemas extra-igreja. Então ele tem que tomar muito cuidado para não deixar isso tomar o momento espiritual dele. Por isso que muitas vezes, você me conhece, sabe que às vezes eu entro na igreja sem falar com ninguém e só falo com as pessoas de verdade no final. Raras são as vezes que eu paro, porque eu não posso deixar que o extra, ou o próprio ambiente de culto, transforme aquilo que é a vontade de Deus para a noite. Então realmente é difícil. Agora há tempo sim de buscar Deus, desde que o pastor se saiba colocar numa posição de pastor. Pastor não é administrador, pastor não é pai, pastor não é mãe, pastor não é namorado. Pastor, eu acho que os pastores hoje fazem coisas demais. Eu acho que os pastores têm muita ingerência sobre a vida das pessoas. Eu acho que alguma coisa é conselho, e conselho precisa ser pedido. Uma coisa é normativa, é você ensinar, trazer regra, trazer ensinamento bíblico. Outra coisa é intervenção direta na vida das pessoas. Eu acho que o pastor acaba acumulando exacerbadamente coisas que, na verdade, muitas ele não foi chamado, com raríssimas exceções. Mas você não acha que isso depende um pouco do tamanho da congregação? As igrejas menores, as congregações menores, não é natural que o pastor seja muito mais próximo das ovelhas do que as igrejas maiores, que muitas vezes quem dirige não consegue nem ter a dimensão exata disso? Você não acha que esse problema se concentra nas igrejas menores ou não está ligado a isso, e sim uma questão organizacional de cada igreja? Veja bem, às vezes o pastor ele se dedica a uma igreja menor como um pai dessa igreja. A igreja cresce e ele começa a ter problemas. Quase todos os pastores que você for conversar tiveram problemas, pessoas decepcionadas. O pastor mudou. O pastor era um pai para mim. Quer dizer, quantos filhos você aguentaria ter, Wagner? Quantos filhos eu aguentaria ter? 30, 40, 80, 110, 160, 200, 250, 400? Qual a capacidade desse homem? A não ser que a igreja já seja criada em uma situação em que a liderança tem isenção. Por exemplo, eu pastoreio mais de 1000 pessoas, como eu faria? Então existem pastores e líderes lá. Se as pessoas de repente só querem falar com você, elas têm que ter a ciência de que tem um tempo. Então o cuidado, quando a gente tem uma igreja pequena, a gente deseja ardentemente que ela cresça. Então a gente se dedica por amor e também por interesse pessoal. Não adianta a gente dizer que isso não é verdade, porque é. A gente dá o que tem e dá o que não tem. Só que tem uma coisa, Wagner, isso tem prazo de validade. Ninguém consegue pastorear uma igreja 100%, dando tudo que tem, sendo pai, sendo mãe, sendo irmão, sendo amigo e durar vivo, com todos os afazeres, porque essa igreja cresce. Então precisa ter outros líderes, outros pastores, e você deixar claro que você não pode fazer.
Mas quem fez não te representa, ele representa o reino. Os pastores que trabalham comigo não me representam, representam o ministério, o reino. Porque se eles me representam, eu continuo dando a sensação do povo de onipresença. Isso não é bom. Você acha que a maioria dos pastores estavam ou estão prontos para realmente serem pastores na essência da palavra? A palavra maioria é um pouco difícil. Eu acho que o pastor nenhum nasce pronto. Nada fabrica pastor a não ser chamado. Agora, vai da formação. Te dou um exemplo. Tá. O meu pastor sentava comigo na calçada. Meu pastor não era o pastor da igreja. Foi o homem que Deus colocou para cuidar de mim. E me ensinava doutrinas básicas. Todo bendito dia. Ele dizia para a esposa dele que Deus tinha uma pressa na minha vida e me ajudava. Alguns não tiveram acesso a isso. Ou, principalmente, Wagner, não tiveram paciência. Existem muitas divisões, porque existem vários pastores que têm um potencial, têm um chamado, são e serão bênção, mas se precipitam por não esperar. E acabam formando uma série de pastores sem preparo. E até que fiquem preparados, a igreja sofre muito. Existem divisões, problemas, por causa da falta de preparo. É difícil pastorear um outro pastor? Olha... É mais difícil que pastorear uma ovelha? É 340, 350 mais difícil. Mais difícil. É. Pastor, raras exceções, pastor geralmente não é humilde. Pastor com muito poucas exceções não são simples para isso. Eu teria dificuldade de ser pastoreado, e tenho pastor. Eu tomo uns cascudos dele que de vez em quando eu não aceito e finjo que aceito. Então, mais sincero estou sendo para você, é impossível. Verdade. Porque os pastores muitas vezes acham que por ter um título, ele tem também uma sabedoria acima do normal. Isso também não é verdade. Alguma sabedoria a mais tem que ter, senão não consegue. Sim. E outra coisa, confiança. Como gera na maioria dos pastores, maioria não, uma boa parte dos pastores gera uma competição de igreja, ministério e outras coisas, às vezes o pastor tem dificuldade de submeter a autoridade de outro, com medo que ele seja vítima de uma exposição além do normal. Então é difícil pastorear. Eu pastoreio 70. Então funciona o seguinte, o pastor vai lá e compra algo para a igreja em nome da fé. E não consegue pagar, nem com a fé, nem com a razão, e ligam para mim para ver se eu posso mandar o dinheiro para eles. Entendi. Se eu mando, ele diz no púlpito, tá vendo como valeu a pena usar a fé? Deus mandou. Se eu não mando, por mais que a gente queira crescer, o ministério não apoia. Por quê? Porque é muito difícil que um pastor chegue na frente da congregação e diga assim, gente, me ajudem, vamos trabalhar? Eu acho que eu dei um passo exacerbado. Olha, eu não tenho recurso, vamos dar a mão? Muito difícil que haja essa colocação de, por exemplo, errei, falhei, exagerei. Então, quando existe um pastor com esse perfil, ele é atacado como altivo, como soberbo, como arrogante, porque isso aparentemente é uma falsa humildade. Eu acho que deveria ser o normal. A congregação precisa entender que a pessoa que está à frente do trabalho erra. Por isso, as igrejas têm tantas pessoas decepcionadas. Mudam de igreja porque se decepcionaram com o pastor. Não se decepcionaram com o pastor. Se decepcionaram com a figura que eles achavam que existia. De uma pessoa acima da média, anormal e infalível. O que não é verdade. Então, quando você chega para uma igreja e deixa claro, olha, eu erro. Vou acertar várias vezes, vou errar algumas. A igreja passa a entender que você é normal. Passa até a se dedicar mais a você em oração. Eu confesso que tem pessoas que dizem que oram por mim, que eu jamais esperava. Entendi. Porque a gente erra. Então, por isso é difícil pastorear um pastor. Porque o pastor precisa. A escola de pastores que a gente teve, Wagner, de um tempo para cá, essa escola de pastores preparou o pastor para ser um herói. Preparou o pastor para não se expor. O pastor não é que ele é arrogante ou despreparado, ele tem medo de se expor. Por exemplo, se eu estiver fraco, eu vou domingo na igreja e falo, não estou bem, estou fraco. Você já viu isso? Já. As pessoas vão rir de mim, metade vão tirar sarro, outra metade vai orar por mim, mas ninguém vai se chocar. Se choca um. Agora, se eu me ponho como herói, eu viro exemplo de heroísmo. O dia que eu digo que eu não estou bem, eu desmonto castelos que foram feitos na areia e não na rocha. Nós vamos para um rápido intervalo, não saia daí, voltamos já.
Churrascaria Chapão Gaúcho, a melhor churrascaria de Guarujá. São 17 tipos de carnes, buffet com 17 opções de pratos quentes e 12 opções de saladas, almoço de domingo a domingo e jantar de terça a sábado. Temos churrasco para viagem e também servimos marmitex. Churrascaria Chapão Gaúcho, na Avenida Manuel Albino 941, no Santa Rosa, Guarujá. Telefone 0 operadora 13 3384 4307. Churrascaria Chapão Gaúcho, a melhor churrascaria de Guarujá. Paulos Restaurante e Pizzaria. Tradição, qualidade e ótimo atendimento, tudo em um só lugar. No Paulos você encontra a pizza assada em forno a lenha, com massa crocante e produtos de primeira linha, funcionando a pizzaria das 4 da tarde à meia-noite, contando também com serviços de à la carte com frutos do mar, carnes, peixes, aves e massas. O almoço é das 11 da manhã às 4 da tarde, com um maravilhoso buffet e variedade em saladas. Tudo com supervisão de nutricionista. Paulos Restaurante e Pizzaria. Rua Washington, 627 em Pitangueiras, no centro, ao lado do Banco do Brasil, antigo Nossa Caixa. Telefone 3384-1437 ou 3384-8726. O que já era bom, agora ficou ainda melhor. A Foto Carlos, a loja mais tradicional do Guarujá que você já conhece, acaba de inaugurar 2 novos estúdios. Um montado especialmente para fotos em família, casal, gestantes ou sensual. Outro especialmente para crianças, com vários cenários, fantasias e adereços. E tem promoção de inauguração. Venha para uma sessão de fotos e ganhe uma ampliação. Foto Carlos, sempre te atendendo com qualidade. Aproveite a promoção de inauguração. Ligue agora mesmo e marque já a sua sessão. 3342-9416, 3352-1159 ou 3371-6458. O estúdio fotográfico fica em cima da Foto Carlos aqui da Praça 14 Bis. E tem Foto Carlos também na rua Montenegro, número 293, no centro do Guarujá. Foto Carlos é tradição de pai para filho há mais de 45 anos. O mundo inteiro passa por aqui. Eu vivo navegando, descobrindo coisas. Sou Cristóvão Colombo. Eu quero ajudar, mostrar o meu país. Eu sou Antônio, Pedro, Joaquim. Vou criar uma cidade do meu jeito. Quero ser grande. Eu sou todas as minhas possibilidades. Processo seletivo UNAERP. Inscreva-se agora. Vem aí Congresso de Mulheres Palavra de Vida, dias 25 e 26 de maio, com ministrações de Soraya Moraes, pastora Helena Tanuri, Jéssica Augusto, missionária Denise Mariano e pastora Zilmar Alencar. Inscrições e informações pelos telefones 3012-5170, 3384-1443 e pelo site www.palavranet.com.br. Realização Ministério Evangélico Palavra de Vida. Bem, estamos de volta para mais um bloco do programa Frente a Frente. Quero chamar a página do colunista José Flávio, do jornal Estância de Guarujá, essa semana trazendo a entrega da nova Câmara Municipal de Vereadores, as novas instalações. Aí tem aqui uma foto do presidente José Carlos, do padre da Igreja Santa Rosa de Lima, padre pároco Cláudio, o Nelson Fernandes, da vice-prefeita Dona Regina, prefeita Maria Antonieta, convidados, vereadores, enfim, todos que estiveram presentes. E na página da jornalista Rosângela Bose, também no mesmo jornal, a loja Eli Biju inaugurou uma nova loja aqui no Cris Shopping, em Vicente de Carvalho. Tem uma foto aqui do casal Rogério e Elisângela, proprietários, e tem várias fotos aqui de convidados. Enfim, mais um evento aqui com a cobertura de José Flávio e Rosângela Bose, do jornal Estância de Guarujá. Bom, quero continuar aqui com o meu convidado. Pastor, você já errou alguma vez em indicar algum pastor? De falar,
você não estava pronto, aquela pessoa não estava pronta? Já errei. Já errou? Já errei. E eu sei que é muito raro que se admita, porque todas as vezes que se... Estou um pouco surpreso com a tua resposta, achei que você ia dizer que não. Não, já errei. Todo mundo diz que todo mundo que é pastor vem de Deus, porque Deus institui autoridades. Verdade. Inclusive a autoridade que indicou a autoridade. Aí passa a ter um pequeno problema. A gente pode errar. Eu já errei por emocionalismo, já errei por estar emocionado, já errei por querer ver uma pessoa levantada e precipitei-me no tempo. Chamado a pessoa tem, mas a Bíblia diz que o coração do sábio discerne o tempo e o modo. Eu discerni o modo, mas não discerni o tempo. Eu me equivoquei. Você consegue, como pastor, por ter uma ligação teoricamente mais próxima com Deus, estar bem o tempo todo? Não, claro que não. Não tenho fé o tempo todo, não estou bem o tempo todo e não estou próximo com Deus o tempo todo. E muitas vezes nem próximo de Deus eu estou. Essa é a verdade. Isso é um excesso de trabalho. Um dia você está de manhã no velório, à tarde no hospital, à noite numa entrega de prêmio não sei do que, na madrugada você está pastoreando alguém, um casal. Quer dizer, uma mulher que está em casa buscando ao Senhor, um homem, naquele momento está muito mais próximo de Deus. Só que proximidade de Deus está sempre associada à oração e ao jejum. E eu acho que trabalhar para o Senhor também é estar próximo de Deus. Só que quando você me pergunta próximo de Deus, geralmente a associação é, você busca mais a Deus? Sim. Tem uma comunhão? Não, às vezes trabalhando muito para Deus, não para a obra de Deus, mas para Deus, a gente consegue estar próximo de Deus. Só que nem sempre é assim. Muitas vezes você não está próximo de ninguém, nem de você mesmo. Cansaço, frieza, depressão, aceleração, hiperatividade, uma série de coisas te afastam um pouco de Deus. Você é a favor que todo pastor tenha uma formação teológica, ou você acha que a questão vocacional não passa pela questão teológica? Como é que você vê isso? Eu acho preponderante ter uma formação teológica. Não quer dizer de quem não tenha, não pode ser pastor, e de que Deus não pode fazer de uma série de situações. Eu me formei, mas eu já era pastor muito antes de começar a fazer a faculdade. Já era pastor, e pastoreava 9 igrejas e 4.000 jovens. E até entendo, com alguns erros de juventude, de inexperiência, fui bem à frente da igreja, como conheço homens que pouco falam, ou pouco se expressam, ou pouco conhecem o português, que são exímios pastores, com uma unção, com uma sabedoria do alto, e que nunca tiveram acesso, mal tiveram acesso à leitura no sentido do português, que se equivocam ao ler a Bíblia muitas vezes. Então não podemos, uma coisa não substitui a outra. Na minha opinião, tem que ter a ferramenta, na minha opinião, tem que estudar, tem que buscar. Seria ideal fazer um curso teológico, seria ideal amplificar conhecimento, mas não é a única forma, ao contrário de que algumas denominações pensam ser. Sim. Eu não creio ser a única forma. Não existe no Congresso uma lei tramitando que obrigaria os pastores a terem essa formação teológica? Jamais seria aprovada tal lei. Jamais. Né? Jamais. Na verdade, existe uma associação de teólogos no Brasil, que o pastor é até bem conhecido, é um baita de um vagabundo, um picareta que está à frente disso. Então ele, por força de algumas indicações no Congresso, uma das leis foi por ele, porque ele quer que os pastores paguem como se fosse um sindicato. Tá certo? Quer dizer que tem outros... Inclusive, se você pesquisar, ele recebeu voz de prisão esses dias de um deputado cristão, deu voz de prisão para ele. Entendi. Por causa de documentação falsa. Então, isso não atende outra coisa senão interesses políticos. Eu não posso pegar financeiros, né? Claro, eu não posso pegar um cara do sertão da Bahia, do sertão do Nordeste, que não tem acesso financeiro, nada, e não vai ter pastor lá para pastorear. Porque esse teólogo lindo que está fazendo esse tipo de coisa, ele não vai nem pisar lá, quanto mais pastorear uma igreja num sertão para 15 pessoas. Como esse homem vai pastorear? Quem vai fazer batismo para ele? Quem disse que Deus não pode chamar as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias? Ideal é que tenha teologia. Ideal é que faça seminário. É o ideal, mas não é a única forma. Você consegue definir bem as suas prioridades de vida diante de tanta imprevisibilidade, como você já colocou? Ou você se perde também? Já me perdi muitas vezes. Há pouco tempo atrás eu magoei uma irmã da igreja, porque não dei assistência de uma situação familiar dela grave, e dei assistência a uma outra situação,
mais escandalosa, mas com menos prioridade. Por erro, por equívoco. Chega um momento, são tantas coisas diárias, que, por exemplo, você passa numa festa de aniversário para visitar alguém com câncer. Então você passa primeiro na festa, porque a festa é mais cedo, e não consegue sair da festa. Porque, por exemplo, vamos cortar o bolo. Aí eu queria que você orasse. Aí você diz, não vou cortar bolo, não vou orar pelo seu filho e vou embora. E você escandaliza 80, 100 pessoas numa festa. E aí quando você vai visitar a mulher que está com câncer, ou ela morreu, ou não é mais horário de visita, ou a mulher está chateada com você, ou a família estava esperando. Ah, mas o que é mais importante, ir para a festa ou a pessoa? As duas coisas são importantes. O mais importante seria visitar a mulher. Só que uma é às 5, outra é às 3, e a das 3 começou 4h30, e você 6h30 não consegue sair, a não ser que você arrume um escândalo. Outro exemplo, estou dando alguns para você, claro, se te interessa. Claro. Casamento, 6h30, você pede para não atrasar, você tem um compromisso grave à noite. Um casal se separando, por exemplo. É algo grave, eles estão esperando a visita do pastor, porque ninguém escolhe dia para se separar. Você não tem como dizer, tem uma outra agenda. E a pessoa, já aconteceu isso comigo, a pessoa atrasou 1h30 no casamento. Na verdade, ela chegou 8h15, o casamento acabou 9h15, ainda tinha que tirar a foto, eu não queria, mas eu tinha que tirar a foto com o casal, que deu mais ou menos 8h15. Chego na casa do casal, o cara foi embora. Diz, está vendo? Nosso casamento tem solução. Nem o pastor quer sentar com a gente. Faço o quê? Pego o microfone e digo publicamente, olha, noiva não veio, foi um prazer conhecer vocês, eu vou visitar um casal que está com problema. O que é prioridade? Difícil isso, né? Aos olhos da noiva, é o sonho da vida dela. Aos olhos do noivo, se preparar a vida inteira. Sim. O pai, a mãe, se eu analisar friamente, o casal que está com problema é prioridade. Agora, qualquer um da festa pensaria diferente. Sim. Ou você acha que alguém na festa diria para mim, sai fora, abandona essa gente e vai cruzar do casal. Então, são situações de ponto de vista. Tá. Às vezes, prioridade tem a ver com ponto de vista. E para a tua pergunta, claro, muitas vezes eu me enrolo, claro, muitas vezes não sei priorizar, e por aí vai, estamos lutando. Agora eu quero entrar num assunto um pouco mais polêmico. Existem métodos ou maneiras para se manter uma igreja cheia e faturando? Existe. A Bíblia diz que o dinheiro por tudo responde. A Bíblia diz. Método e maneira para você manter uma igreja cheia. Por exemplo, o uso exacerbado de dons, o uso exacerbado de neurolinguística, o uso exacerbado de situações para prender a pessoa. Deus não está meio fora disso? Está meio fora e meio dentro, porque a palavra do Senhor vai ser pregada a tempo ou fora de dentro, a tempo. Sim. Talvez quem esteja enchendo a igreja tenha uma visão, mas quem está recebendo essa pessoa no céu tem uma outra visão. Então tudo isso acaba contribuindo para o bem. Claro, nem todo mundo que dispõe de métodos de enchimento de igreja fazem para si próprio, fazem porque acham que estão fazendo para o Senhor, ponto de vista. Tem outros que agem com uma certa ambiguidade, você entende bem o que eu estou falando, por questões financeiras. Então o que acontece é o seguinte, na minha opinião, a pessoa precisa firmar o cristão na fé. E para firmar na fé, pasme o que eu vou te falar, muitas vezes você precisa até perdê-lo. Muitas vezes é necessário perder para ganhar. Então se você dispor de métodos de enchimento, o método é bom. Ele não substitui a graça, não substitui a glória. É bom o método, desde que ele seja feito por uma boa causa. Agora, quando ele é feito por manipulação ou por questões financeiras, aí ele perde o alvo e perde muito. Eu quero falar um pouquinho disso. É muito comum, com exceção de talvez uns 2 pregadores só que estão na grande mídia, se explorar muito a questão fenomênica, né? É muito demônio tá aqui, é muito demônio falando, é muito demônio tô fazendo, e demônio com nome, e demônio que torce, e demônio que amarra, e demônio que solta, que pula e tal. Até onde você acredita que isso realmente esteja acontecendo, ou também esteja sendo uma das ferramentas de manipulação para criar um impacto emocional, para que aquela pessoa diga, puxa, aqui eles realmente resolvem, tanto que eles conseguiram até amarrar e humilhar, teoricamente, algum
demônio ali naquele caso? As duas coisas andam juntas. A maioria dessas pessoas realmente caem endemoniadas. O que acontece é que ele submete ao nome de Jesus. E aí entra outro fator. Um fator de autopromoção. Inclusive humilhação, muitas vezes, da própria pessoa. Sim. Você imagine que se eu estou numa igreja dessa e o cara entrevista a minha mulher de joelho dobrado no chão e falando um monte de besteira, eu provavelmente, mesmo com o pastor, enfio a mão nele. Provavelmente. Ou vou lá em cima e arranco ela de lá. Certo. Então tem que tomar um cuidado. Por promoção de uma determinada denominação, você tem que tomar cuidado para não humilhar. Agora o poder de Deus está aí. Acontece mesmo. Se submete mesmo. O que não deve, na minha opinião, é ser feito entrevistas e outras coisas com o demônio. Cada um tem seu ponto de vista. Eu sou terminantemente contra esse tipo de coisa. Jesus dizia, cala e sai. Jesus é o meu exemplo para isso. E não havia exemplos de discursos, de conversas, de diálogos com o pai da mentira. Até porque, Wagner, me perdoe os pastores que assim o fazem. Ele é pai da mentira. Só fala a verdade para esse pastor. Só na cabeça de uma pessoa que não para pensar isso, na minha opinião. Claro, é a minha opinião. Sim. E eu não fujo de pergunta. Que o pai da mentira que levou, no meio de Adão e Eva estava ele. Entrou no meio de Adão e Eva. No céu levou um terço. Quer dizer, ele não levou um terço dos vizinhos, levou um terço do céu. Sim. Ele estava só do lado de Deus. Sim. Certo? Tinha 12 discípulos, ele estava no meio. Houve uma apresentação dos filhos de Deus na questão de Jó. Se os filhos de Deus se apresentaram a Deus, quem estava no meio? Nem os filhos de Deus perceberam. Deus lhe falou, Satanás, o que você está fazendo? Eu vim de rodear a terra. Quer dizer, ele sempre quis estar no lugar santo, sempre quis substituir a presença de Deus. Mas tal pastor entende que a ele. Isso é também um bom trabalho do diabo para ensoberbecer pessoas. Cansei de ouvir, olha, foi só eu entrar e o diabo disse, eu não posso ver esse homem. Ai, tira ele daqui. E o pastor acha que isso é uma demonstração de poder de Deus. Na minha opinião, quando isso aconteceu com Paulo, que Paulo andava e o possesso dizia, a menina possessa dizia, aí vai o santo homem de Deus, aí vai o homem de Deus. Paulo diz, cala e sai, porque sabia que aquilo servia para manipulação. Agora, tem o extra situação normal, que são pessoas que fazem com amor, que acham que estão fazendo bem, que usam essas entrevistas para trazer temor, não para trazer essa situação de que aqui as coisas acontecem. Dependência, né? Exatamente. Nós vamos para mais um rápido intervalo, não saia daí, voltamos já. Churrascaria Chapão Gaúcho, a melhor churrascaria de Guarujá. São 17 tipos de carnes, buffet com 17 opções de pratos quentes e 12 opções de saladas, almoço de domingo a domingo e jantar de terça a sábado. Temos churrasco para viagem e também servimos marmitex. Churrascaria Chapão Gaúcho, na Avenida Manuel Albino 941, no Santa Rosa, Guarujá. Telefone 0 operadora 13 3384 4307. Churrascaria Chapão Gaúcho, a melhor churrascaria de Guarujá. Paulos Restaurante e Pizzaria. Tradição, qualidade e ótimo atendimento, tudo em um só lugar. No Paulos você encontra a pizza assada em forno a lenha, com massa crocante e produtos de primeira linha, funcionando a pizzaria das 4 da tarde à meia-noite, contando também com serviços de à la carte com frutos do mar, carnes, peixes, aves e massas. O almoço é das 11 da manhã às 4 da tarde, com um maravilhoso buffet e variedade em saladas. Tudo com supervisão de nutricionista. Paulos Restaurante e Pizzaria. Rua Washington, 627 em Pitangueiras, no centro, ao lado do Banco do Brasil, antigo Nossa Caixa. Telefone 3384-1437 ou 3384-8726. O que já era bom, agora ficou ainda melhor. A Foto Carlos, a loja mais tradicional do Guarujá que você já conhece, acaba de inaugurar 2 novos estúdios. Um montado especialmente para fotos em família, casal,
gestantes ou sensual. Outro especialmente para crianças, com vários cenários, fantasias e adereços. E tem promoção de inauguração. Venha para uma sessão de fotos e ganhe uma ampliação. Foto Carlos, sempre te atendendo com qualidade. Aproveite a promoção de inauguração. Ligue agora mesmo e marque já a sua sessão. 3342-9416, 3352-1159 ou 3371-6458. O estúdio fotográfico fica em cima da Foto Carlos aqui da Praça 14 Bis. E tem Foto Carlos também na rua Montenegro, número 293, no centro do Guarujá. Foto Carlos é tradição de pai para filho há mais de 45 anos. O mundo inteiro passa por aqui. Eu vivo navegando, descobrindo coisas. Sou Cristóvão Colombo. Eu quero ajudar, mostrar o meu país. Eu sou Antônio, Pedro, Joaquim. Vou criar uma cidade do meu jeito. Quero ser grande. Eu sou todas as minhas possibilidades. Processo seletivo UNAERP. Inscreva-se agora. Vem aí Congresso de Mulheres Palavra de Vida, dias 25 e 26 de maio, com ministrações de Soraya Moraes, pastora Helena Tanuri, Jéssica Augusto, missionária Denise Mariano e pastora Zilmar Alencar. Inscrições e informações pelos telefones 3012-5170, 3384-1443 e pelo site www.palavranet.com.br. Realização Ministério Evangélico Palavra de Vida. Bem, estamos de volta para o nosso último, infelizmente, último bloco. Luiz Fernando, eu sei que você não considera a possibilidade de se envolver na vida pública, você sempre foi muito arisco com isso, embora seja consultado, embora seja procurado, seja uma pessoa até assediada para muitas situações, você é sempre bem reticente. E quero te perguntar por quê? Você acha que os conceitos éticos e morais, os princípios cristãos não combinam com a política? Você não acha que esses conceitos, se fossem levados à vida pública, poderiam fazer a diferença? Vou te surpreender, você é a torcida do Flamengo. Então agora. Vamos lá. Eu sempre amei política. E amo. Uhum. Eu gostaria de exercer um cargo eletivo. Você acredita nisso? Já ouviu falar isso alguma vez? Não. Agora você me pergunta se é compatível? Também acho que não. Primeiro, igreja não é Estado. Eu, como cidadão, sim, posso ser um vereador, posso ser um candidato a prefeito, a deputado, qualquer coisa. Você me pergunta se esses conceitos devem ser levados lá para dentro? Acho lindo, maravilhoso, utópico, mas maravilhoso. Te dou um exemplo. Os nobres vereadores que me perdoem. Então, o cara é eleito vereador e ele é cristão. Então, ele não aceita nada, não faz nada, não cede nada. Radical, xiita do evangelho. O Luiz Fernando da vida. Aprova que projeto lá? Nenhum. De que forma ele consegue fazer acordo? De nenhuma forma. Então, como ele conseguiria se manter vivo numa casa? Te dou um exemplo. A Soninha, se não me engano, Soninha Francine, que era apresentadora da ESPN e também foi uma apresentadora da MTV, foi vereadora em São Paulo e perguntaram para ela sobre isso. Ela disse que se arrependeu terrivelmente. Porque nós sabemos que para ser político tem que fazer política. Entenda bem, para ser político precisa fazer política. E nenhum radical ou xiita consegue ser político sem fazer política. E nós, os cristãos, a grande maioria, deseja. Como é que a gente é criado? Por que há incompatibilidade? Eu acho que quase nunca ninguém fala sobre isso. Eu queria aproveitar. Não sei se teremos tempo, mas eu quero aproveitar. A Bíblia diz, a palavra do crente é se ensina ou não. Passou disso é o quê? Coisa do maligno. Sim. Consigo fazer política como se ensina ou não? Primeira pergunta. Difícil. Então eu vou ser ético. Eu vou lá, vou para uma reunião e vou basear minha reunião política em ética. Sabe o que vai acontecer? Vou tomar a bola nas costas. Vou fazer acordo baseado na fé cristã. Eles serão quebrados no dia seguinte. Eu vou ser interpretado como um trouxa
ou um bobão ingênuo que acha que o mundo é cor-de-rosa. Aí vem a incompatibilidade. Você me pergunta, todos falam assim, nós precisamos de um cristão lá. Não, não precisamos não. Temos direito a ter. Seria bom ter. Seria bom ter. Eu queria conhecer alguns até, que foram lá, se mantiveram. E desde que eu estou no Guarujá há muitos anos, sempre tiveram vereadores cristãos. Eu particularmente, para mim, tirando um ou dois, a maioria é agente secreto, do Evangelho. Tudo bem, não foi lá chamado para legislar em causa própria. Mas pelo menos para representar Cristo, imagino que alguém que peça voto dentro de uma igreja, a não ser que ele peça, seja um cristão pedindo voto fora da igreja, como já aconteceu. Mas se ele pede voto dentro de uma igreja, ele deve representar pelo menos o que a Bíblia diz. Então, a minha resposta para você é, eu mesmo teria vontade. Acho que é possível? Não. Você acha então que um crente não chegaria no poder? Acho que um crente chega no poder? Sim. Acho que um crente não se mantém no poder. Chega, mas não fica. Acho que não fica. Provavelmente, 9 em cada 10 pastores que me ouçam falar isso estão contra o meu pensamento. Você, mudando um pouco, você quer falarmos alguma coisa? Quero. Retoca. Porque o cristão, ele é cristão dentro da igreja, no sentido de, mesmo fora da igreja, mas o território dele é a igreja. Quando eu digo igreja, eu não digo parede, eu digo comunidade. Tá certo? Ele é cristão na comunidade. Para ele exercer pontualmente o que ele exerce dentro da comunidade, dentro, por exemplo, de uma câmara, a câmara teria que se moldar à igreja. Você acha que a câmara vai mudar para todo mundo ter uma maneira de pensar igual a ele? Te dou um exemplo. Eu acho que o vereador tem direito de fechar com você e amanhã falar, quer saber, me arrependi. Não quero mais ficar com você. Funcionaria com o cristão? Não. Muito conflituoso. Né? Ele teria conflito. Já dei minha palavra. O que vale minha palavra? E até aqueles que não exercem isso, eu diria, você é crente desse jeito? Então é muito difícil. Na minha opinião, utópico. Pode ser que eu não esteja enxergando. Mas a gente não pode descartar a verdade de que somos governados por políticos. Claro. E essa tua posição, ela para mim, ela tem uma cara de omissão. Entendo. Porque você diz assim, eu não vou porque não vai dar certo, e aí você se omite. Mas a sua vida na comunidade, na cidade, onde você vive, no estado, no país, será governado por essas pessoas. Essas pessoas que são votadas por nós. Sim. E que são cobradas por nós. Seria omissão se eu não cobrasse. Eu não tenho dificuldade de falar com ninguém na cidade, ninguém, de que não concordo com a pessoa. E eu sou formador de opinião. Sim. E cada vez mais nós estamos formando mais opinião. Verdade. Então, existe formas de fazer isso. Eu posso sentar com os nossos governantes e falar, olha, a nossa comunidade, como está acontecendo, por exemplo, no Congresso. Sim. Você sabe por que a PL não foi passada? Não. Por causa do poder dos... 122, por causa do poder dos cristãos, por causa do poder do Evangelho. Nem todos são pastores. O número de pastores que estão lá no Congresso não seriam suficientes para bancar essa lei. Sim. Mas a formação de opinião... Eu te falo, Wagner, se você perguntar se eu tenho algum sonho pessoal, se eu acharia legal, nossa, eu amaria ser um vereador. Amaria. Agora, eu me conheço. Não estou, por favor, dizendo que há uma dualidade de caráter na Câmara Municipal. Amém? Okay. Embora acredito que haja. Sim. Tá certo? Mas não estou dizendo isso, tá bom? Vamos deixar entre linhas que eu não falei. Sim. Porque fé é fé, né? Eu acredito que sim. Como uma pessoa vai trazer os princípios da Bíblia para dentro de uma casa, a não ser que ele seja político, a não ser que a igreja tenha maturidade de entender que o pastor que vai para lá, ou o cristão que vai para o líder vai para lá para ser político. E aí muda de figura a nossa conversa. E muda tudo. Muda tudo. Se houver essa maturidade da igreja entender que ele vai lá para ser político. Só esse assunto dá para fazer um programa inteiro falando disso. Dá para fazer um programa inteiro. Eu falei esse dia com o policial militar. Dá para fazer um programa. Esses dias eu falei com o policial militar, é a mesma coisa. Ele perguntou, poxa, eu tenho uma crise, que eu não sei se eu devo atirar no bandido, porque eu sou cristão. Eu falei, eu meto bala mesmo. Sendo pastor. Estou defendendo a sociedade. Sim, é diferente, né? Claro, outra posição. Bem, Luiz Fernando, nosso programa está chegando ao fim, mas esse final de semana a Palavra de Vida tem um evento muito grande. Parece que da primeira vez que um evento dessa monta é feito aqui na cidade do Guarujá. Enquanto você fala, nós temos um vídeo do evento que está sendo colocado no ar pela produção. Queria que você explicasse um pouco o evento.
Não sei te dizer exatamente se teve algum evento dessa monta, a gente acha que não teve. Pode ser que teve por aí, um evento muito grande com Helena Tanuri, uma das, na minha opinião, maiores prelatoras que eu já tive a oportunidade de ver. Uma mulher moderna, uma mulher do nosso tempo, uma mulher do nosso século, uma mulher antenada, uma bênção de Deus. Vai estar a Soraya Moraes, uma cantora maravilhosa, a Denise, a cantora Jéssica, a Zilmar Alencar, esposa do pastor Jabes Alencar. Nós convidamos a nossa prefeita, aproveitamos para convidar todas as mulheres da cidade, não importa de que credo ou religião, serão ferramentas importantíssimas para a vida com Deus, também para a vida cotidiana, né? Para o casamento, para as situações da mulher. A gente costuma brigar que a mulher caiu num laço terrível, não é? A mulher era mãe e dona de casa, e o movimento feminista agora conseguiu fazer ela ser mulher, dona de casa, trabalha, sustenta, vai para a igreja, ela trabalha na igreja, quer dizer, arrumou papéis novos. E como administrar essas coisas? Serão ferramentas, na minha opinião, importantíssimas. Bacana. Bom, nós chegamos ao final, mas agora acabamos mesmo, porque o Kleber já está ali. Acabou mesmo. O senhor tem mais 1 minuto, essa câmera é toda sua. O senhor dá sua mensagem final, por favor. Deus abençoe todos os queridos, muito obrigado pela oportunidade. Me perdoe se de alguma forma a gente acaba ferindo alguém. As nossas opiniões teriam que ser mais discorridas, horas por poder discorrer. Eu me prometo voltar desde que me queiram aqui, não é? Não sei se me queiram, mas se me queiram, eu voltarei com certeza. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre a tua vida. E quero aproveitar e não deixar a oportunidade. Que a bênção do Senhor seja sobre a tua casa. Que a mão forte de Jesus seja sobre a tua vida. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam com você e tua casa. Deus te abençoe. Deus abençoe. Muito obrigado, Wagner. Amém. Chegamos ao final de mais um programa Frente a Frente. Continue acessando o nosso site, programafrenteafrente.com.br. Já estamos aí chegando a 80 mil vídeos baixados no nosso site das entrevistas que fizemos aqui. Eu só tenho que agradecer. Agradeço a você, meu patrocinador. Sem vocês, queridos, não poderíamos estar aqui nesse dia, essa noite. Quero também agradecer a você que até essa hora acompanhou o nosso programa, você que abriu a intimidade da sua casa, confiou na qualidade da informação que estamos levando, é você no seio da sua família. Muito obrigado, muito nos honra a oportunidade que você está nos dando, tá bom? Fiquem com Deus, uma linda semana e até semana que vem, se Deus assim nos permitir. Programa Frente a Frente. Apoio. Gramado Arte Móveis, a original.